Ontem, após a abertura do mercado americano, o Bitcoin simplesmente derreteu. Tivemos um crash aí de 5% no Bitcoin e as altcoins também sangrando muito. E agora está ficando um pouco crítico, até porque a gente está vindo numa tentativa de recuperação, problemas na economia, a incerteza do corte de juros. E agora, o que a gente consegue observar aqui? Realmente não está muito agradável e a gente precisa analisar alguns pontos, porque pode ser de fato uma retração de FIBO e ao longo da semana, com algumas informações, a gente vai ter que observar, ou de fato a gente tem que mudar essa estratégia e considerar daqui a pouquinho de fato um bear market. Eu já tenho falado aqui em alguns vídeos, nas lives, que eu não considero isso ainda, mas de fato está bem feia a situação. E eu quero passar aqui alguns pontos para a gente poder estudar e entender o que está acontecendo agora. Lógico, meme coin, nem pensar, tá sangrando muito. E se você já me acompanha aqui há um tempo, você deve ter visto quando eu falei, olha, não fica comprando e se comprar, realiza lucro, bota seu stop, não fica muito iludido com meme coin. Porque nessa hora tá sangrando muito mais. Altcoin sangrando muito. E eu quero te passar uma visão aqui agora do que eu estou imaginando para o início dessa semana. Uma semana um pouco complicada que tem dados econômicos ainda. Eu até tenho feito live, inclusive ontem eu falei da possibilidade do Bitcoin voltar na região dos 86. Ainda pode, de fato, entregar, né? A gente está quase tentando tocar na média de 20. Isso aqui poderia fazer o seguinte, ó. Bitcoin vem, faz uma retraçãozinha de FIBO, seria bom pra caramba, tá? Aqui perto dos 87, 86, para mim seria bem interessante fazer isso aqui logo. Antes mesmo dessa queda. Só que eu não acreditava, né? Não acreditei e não pude nem imaginar que de fato a gente ia ter um candle desse aqui ontem, após a abertura do mercado americano. E é um tanto quanto curioso, porque quando a gente olha, né, nos dados da semana passada, algumas coisas que saíram, né, após o shutdown, o S&P 500 recuperou muito forte. Nasdaq também começou a se recuperar. A prata na semana passada bateu o recorde histórico e as pessoas estavam falando que isso tinha uma correlação com uma possível queda do Bitcoin. Os dados estão muito confusos, está muito difícil ficar olhando como investidor, pensando agora o que vai acontecer, porque o curto prazo é o que vai te ajudar agora a faturar. É óbvio, né, que muita gente, eu sei que está de fato negativa na carteira, eu também tenho algumas altcoins negativas, inclusive eu tenho feito operação de fato alavancada, aproveitando para pegar alguns fundos ali no long, mas está bem complicado, porque toda hora é um stopzinho, eu estou contrabalanceando com alguns shorts, mas pensando no curto prazo, porque é a minha estratégia de curto prazo, tá? E eu vejo ainda a possibilidade alta, mas vamos passar alguns dados para a gente poder entender umas coisas aqui que eu já havia falado em live. Nós estamos em uma fase, pelo menos na semana passada, semana atrasada, foi uma fase de capitulação absurda, muitas pessoas vendendo no prejuízo. E toda vez que a gente pegou o Realidade Profit Loss, que é a galera que estava perdendo, né, comparado ao MVRV, os Z-Score, a gente viu que nesses fundos, quando as pessoas capitularam, venderam no desespero, o Bitcoin se recuperou. Só que agora está um pouquinho mais forte. Outra coisa que a gente tem que analisar, que eu tenho visto ainda, para não ficar falando que é bear market, não é, eu preciso esperar algumas confirmações. Para você ter uma ideia, o MVRV com o Z-Score, ele faz uma comparação do valor de mercado do Bitcoin com o valor realizado. E normalmente a gente vai ver se ele está subvalorizado ou supervalorizado. Supervalorizado, ele vai se antecipar para você entender que já está chegando no topo de mercado. Subvalorizado aqui seria bear market. A gente pode até estar começando a caminhar para lá, mas eu aguardo, né? A gente, pelo menos, tendo algum nível de euforia que não aconteceu ainda. E pelo que eu tenho acompanhado com economista e também macroeconomista, vale a pena acompanhar, por exemplo, eu vejo até o canal do Igor, ele falando sobre a necessidade do corte de juros e também a expectativa do mercado que de fato está esperando isso acontecer, sem nenhuma definição ainda. Lógico, existe uma definição, um aguardo, né, por conta do mercado que vai ter corte de juros em dezembro. Mas ainda assim não seria suficiente, porque tem algumas definições ainda para poder sair no mercado americano. Vai ter a troca do presidente do Fed, o Jeremy Powell, ainda tem possibilidade do próximo corte. Se você reparar bem, já tiveram 2 cortes e nada até agora. Esse corte, provavelmente com o próximo, pode ser que de fato o mercado comece a reagir. E não está agradável. Na verdade, a incerteza no mercado americano está atrapalhando isso daqui. E isso é um fato. Tá, e quais são as coisas boas que podem acontecer? O Fed está acabando com o QT essa semana. Ele vai afrouxar, né, aquele apertamento quantitativo com a possibilidade de injeção de liquidez no mercado. Não tem dinheiro no mercado. O mercado fica buscando liquidez o tempo todo, que foi o que aconteceu agora com o Bitcoin pela manhã. Ele veio limpar aqui na região dos 84 e agora a gente vai olhar no gráfico, tá ficando meio crítico, porque tem liquidez aqui na região dos 80 e não pode perder essa região aqui. Isso aqui, de fato, para mim, começa a se tornar muito crítico. Na verdade, eu tenho falado que estávamos em um fundo desde semana passada, formando fundo. O Bitcoin tem que se recuperar, nem que seja no curto prazo, para formar um topo descendente e depois cair, assumindo que é bear market. E até lá, tem dados para poder sair. Então eu quero olhar o gráfico para a gente ver o que está acontecendo agora. Eu vou te falar algumas coisas também sobre altcoin que você tem que ficar ligado, tá? E eu coloquei lá no
Twitter, o meu Instagram foi derrubado, né? Eu acredito que algumas postagens que eu vi falando alguma coisa do governo. Você pode deixar o seu like, se inscrever aqui também e depois dar uma olhada, caso o Instagram volte, OpenSeRico também aqui no próprio Twitter. Coloquei aqui, você acredita que o Bitcoin ainda vai alcançar 250 mil dólares? Lá fora tem muita gente muito otimista, comparando com o ciclo de 2021. Eu tô achando isso aqui um exagero no momento, mas eu acredito na recuperação no Bitcoin, dependendo desses fatores, por exemplo, como a recuperação do mercado americano, que também está com índice lá embaixo. O índice de medo e ganância do Bitcoin atingiu o nível 10, mesma coisa que aconteceu lá no nível de abril. Essa recuperação agora está meio lenta. A gente está vendo que o Bitcoin está capengando ali para poder subir. Mas lá em abril fez a mesma coisa, ele fez um fundo duplo. Então, vamos esperar para ver quais são os dados nessa semana, sendo que hoje a gente está com um pouquinho, né, de volatilidade no VIX, e aí recuperação das SP500, da Nasdaq também, do próprio gráfico das small caps. E aí, falando de Bitcoin, beleza, olha só, ontem eu fiz uma live e falei que eu acreditava na possibilidade do Bitcoin chegar aqui nessa região de 0,5 de FIBO, nos 86 mil. Foi o que aconteceu. Na verdade, ele perdeu, fazendo agora uma sobrevenda no gráfico de 1 hora. E agora, beleza, olha só, tá crítico? Sim, tá um pouco crítico, pessoal, porque no gráfico semanal a gente estava tentando fazer uma recuperação e ele já abre a semana trabalhando abaixo da média de 80. As médias agora que serviam como suporte estão muito críticas. A gente já viu o Bitcoin trabalhar abaixo de média, na média de 200, média de 50 no semanal e depois ele recuperou. Aqui em abril a gente fez esse fundo duplo, buscou um fundo mais embaixo para depois subir. Será que de fato a gente pode ver isso aí acontecer? Agora não é hora de ficar pensando só no longo prazo e ficar desesperado. Eu sei que muita gente está com algumas altcoins negativas e você pode fazer pelo menos uma proteção, tentar se recuperar aí nas retrações de FIBO fazendo um swing trade. Porque olha só, o que eu acredito que o Bitcoin venha fazer. Pode ser que de fato, né, a gente ainda tem um pouco mais de queda para poder vir buscar aqui embaixo nos 80. Não pode, sinceramente, chegar nessa região aqui que é muito crítica. Tem liquidez lá para baixo? Tem, tá? Se a gente acompanhar, tem. Só que tem muito mais liquidez no Bitcoin aqui para cima, na região dos 94 mil que ele não pegou. Acredito que aqui vai ser um ponto crítico para o Bitcoin voltar. E volta, tá? Na minha concepção, ele volta. Inclusive, a gente tem pontos aqui, ó, de resistências na região dos 100 mil e também 94 mil. Quando a gente dá uma olhadinha, até puxando uma retração de FIBO contrária, a gente veio aqui embaixo, tá? Num order block pegar a liquidez. E agora, vou colocar no gráfico diário para ficar um pouquinho mais fácil. Olha só, se a gente estiver fazendo uma retração de FIBO aqui para ele se recuperar, de fato o Bitcoin pode vir trabalhar aqui na região ainda dos 100 mil, tá? Lógico, pontos críticos agora, 94 mil. A gente tem algumas regiões aqui que devem ser respeitadas, vai ficar um pouco crítico de passar nessas resistências, para depois, quem sabe, se tudo melhorar, voltar nessa order block aqui de cima, tá? Que seria na casa dos 116 mil. Isso não vai acontecer agora. Pode ser que de fato saiam muitas notícias interessantes sobre QE, injeção de liquidez, de repente até mesmo o corte de juros. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas o QE, por exemplo, que está sendo falado pelo próprio Fed, só vai surtir efeito provavelmente lá em janeiro e fevereiro. Isso não vai ser agora não. Esse mês, esse rally de Natal que muita gente fala, eu vi palavras de macroeconomista falando, olha, enquanto não tiver o corte de juros, nem adianta. E o mercado está aguardando agora na reunião da semana que vem. Então essa semana é muito crítica e aí a gente vai ter que aguardar. Mas eu acredito, tá? Que antes de decretar bear market, o Bitcoin ainda venha buscar essa liquidez toda aqui em cima para fazer aquela ideia de topo descendente cair como foi no ciclo passado. Para mim isso aqui seria uma regra, até por conta de literatura, gráfico e tudo mais. Não acredito que agora o Bitcoin vai embora e tentar buscar a região dos 70 mil ou perder essa região aqui não. Mas de qualquer forma, eu não estou falando para você sair comprando e vendendo absolutamente nada. O que você precisa entender é que agora, o curto prazo, vai te ajudar muito, tá? Eu agora estou tentando operar no fundo desse movimento, obviamente. Não dá para saber aonde é exatamente o fundo, mas a gente também catou toda essa liquidez que tinha aqui na região dos altcoins. Tem altcoins aqui a preço de banana. E eu vou mostrar uma ferramenta aqui para você observar no gráfico de 4 horas, no gráfico também. Mas olha, o Bitcoin ainda tem uma região para poder limpar aqui embaixo nos 84 mil, porque tem muita gente alavancando, tá? Tá abrindo muita alavancagem e o mercado acaba buscando essa liquidez. E depois, obviamente, ele deve limpar a galerinha lá até os 88 novamente. A gente vai olhar no gráfico agora. Aqui nessa ferramenta, clica aqui, ó, dá uma olhadinha que você consegue pegar o mapa de calor do RSI para ver como que estão sobrevendidas as altcoins. Isso aqui, de fato, é risco, né? Todo mundo fala, tá caindo, realmente tem que tomar muito cuidado. Memecoin agora nem pensar. Em compensação, algumas altcoins estão a preço de banana. Nesse fundo aqui, para quem gosta de pegar o curto prazo, é a hora que você faz dinheiro. Porque muito provavelmente a gente ainda está vendo agora o Bitcoin aí, né? Vamos ver a abertura do mercado daqui a pouco.
porque isso aqui pode dar um pump de 5, 10, 20% e você vai estar comprando um fundinho muito interessante. Para quem quer, não é para sair comprando, obviamente, achando que é só comprar e não analisar nada, mas isso aqui é um fundo muito interessante, eu gosto muito até mesmo de alavancar aqui. Inclusive, eu vou deixar o link para você poder abrir sua conta nessa corretora aqui que não precisa se identificar. Observa o vídeo que eu fiz falando sobre as leis agora, saiu uma nova lei aí para ter que declarar Bitcoin oculto. O governo está querendo pegar e obrigar as corretoras agora aqui do Brasil a entregarem você. Então, corra para uma corretora que você pode negociar sem KYC fora da mira do governo, lá fora, em outros países, tá? Eu não posso falar muito, mas inclusive tem vídeo aqui de um curso básico para compra e venda utilizando essa corretora aqui. E você vai ganhar $50 aí utilizando o meu link, obviamente, tá? Como bônus. Então, olha que interessante. Aqui, por exemplo, em altcoins, tem muitas altcoins aqui que estão a preço de banana. Eu, particularmente, não esperava que a NIR voltasse no 1,61. Ela está começando a catar aquele fundo lá do dia 10 do colapso e não se recuperou. Mas chegando agora, ó, em uma área bem interessante, a gente vê uma sobrevenda no gráfico diário, tá? Isso aqui são observações para quem gosta de operar no curto prazo. Esperar pelo menos aqui, né? Fazer um fundo no gráfico de 4 horas, 1 hora, a gente pega pelo menos uma recuperação dela, quem sabe nessa região aqui, até o 1,87 mais ou menos. E olha só, não é só a NIR, tá? Chainlink, preço de banana. Eu não vou ficar fazendo análise de cada uma moeda aqui agora, posso fazer se você colocar aqui para a gente trazer as altcoins agora com oportunidade. E veja bem, é oportunidade para quem sabe, porque o curto prazo agora é o que vai ajudar. Eu tô optando pelo curto prazo porque é de fato que está dando dinheiro aqui. O longo prazo, a gente vai ter que esperar alguns detalhes ali, né? Para a gente poder saber se compra agora, segura mais tempo, mas vendendo em resistências. A gente tem que observar aqui agora um detalhe. As altcoins estão trabalhando dentro de um canal. E eu falei isso aqui, tá? Todas as altcoins agora dentro desse canal. Então, pelo menos na última vez que nós falamos agora em live, era a oportunidade de compra e venda. Eu falei essa semana também que aqui já era bem notável que poderia uma correção justamente por causa da recuperação do fundo da semana passada. E agora, para quem pegou aqui e já fez uma venda, tem que observar de novo, porque a gente está trabalhando em vários canais. Olha só o que aconteceu com a própria Polkadot, também dentro de um canal, tá? Para quem gosta de curto prazo, essas altcoins aqui vão entregar uma boa valorização, tá? Pelo menos de curto prazo. Quando eu falo boa valorização, não é para você ficar louco com 1.000%, 5.000%, não é isso. Por exemplo, se você tem algum capital, precisa fazer agora um capital para curto prazo, curtir o seu final de ano, ou de repente reinvestir comprando Bitcoin no fundo, esse movimento aqui é bem interessante. A gente está vendo também a SUI, que está no movimento bem semelhante, ó. Todas as altcoins entregaram sobrevenda no gráfico diário. Isso aqui é risco, tem que saber comprar, mas quem sabe também sabe aproveitar. Inclusive, quem pegou agora a turma da Black Friday, né? Encerrou a Black Friday, mas dá tempo de você ainda entrar, pegar aulas ao vivo, entender compra, venda, autocustódia, entender sobre taxa, governo, trade, alavancagem, gráfico, DeFi, pool de liquidez, airdrop, tudo que você possa imaginar, até para poder acumular mais Bitcoin até 2028, porque o mercado, ele não está muito bom não, mas o curto prazo te ajuda a faturar. E tem mais um detalhe, você vai trabalhar pensando em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nesse momento, nós fizemos uma aula ontem para quem já pegou na Black Friday, justamente para entender o curto prazo, que agora chegou a hora de recuperar um investimento com esse fundo que está aqui, tá? Eu vou trazer mais informação, mas nós temos que observar esses fundos aqui, ó, regiões de suporte em altcoins, possibilidade de compra agora em 4 horas. E eu vou te falar uma coisa, eu sempre falei de meme coin e muitas pessoas acabaram criticando aqui. E eu falava, subiu muito forte, venda. As altcoins agora, né, aleatoriamente, que derem 100, 50, 500%, não fica segurando. É hora de curto prazo de pegar dinheiro. O mercado ainda está meio fraco, está faltando liquidez, mas eu acredito que isso aqui vai se recuperar. Nem que seja no curto prazo. É só você olhar, por exemplo, o gráfico diário das altcoins, que a gente vai ter uma recuperação em regiões como essa daqui, por exemplo, de resistência. E isso aqui te dá um bom lucro. Tem outras moedas aqui que eu tenho falado o tempo todo, tenho falado em live, basta você se inscrever e participar, você vai ver que está dando oportunidade agora. E aí, entendendo, né? Suporte de resistências, retração de FIBO, vendendo para colocar o lucro no bolso, colocando seu stop. Não fica tentando caçar fundo. Eu não vejo agora possibilidade de short, tá? Muita gente está querendo shortar, eu não quero shortar agora, porque já estamos em um fundo muito absurdo. Para mim agora é a oportunidade de abrir um long muito pequenininho, obviamente, né? Com gerência de risco, entendendo o que vai acontecer. Eu agora, hoje, estou vendo Bitcoin com a possibilidade já de estancar esse sangramento após essa liquidação que ele fez aqui agora. E aí eu vou aguardar para ver como que vai ser o fechamento do diário. Tá feio, tá muito feio, mas ele recuperou aqui em 0,61 de FIBO. Tá vendo que ele fez aqui uma retração?
segurou e vamos ver se ele agora vai ganhar impulso durante a semana com essas informações positivas aí. Não está muito agradável, não pode perder a região dos 80 mil, isso aqui é até um ponto crítico, tá? Isso aqui dá muito medo, por quê? Porque se a gente considerar que o Bitcoin pode estar fazendo, quem sabe aqui, ó, uma bandeira de baixa, tá? Isso aqui é feio, porque no diário esse aqui seria o alvo de baixa, tá? De queda. Então a gente precisa ver como que vai ser o fechamento do diário hoje. Pode ser que ele perca essa região, se perder essa região aqui, realmente vai ficar muito crítico. Agora, de uma vez, eu não vejo perdendo. Acredito que o Bitcoin ainda pode liquidar uma galerinha aqui para baixo para tentar se recuperar, mas a gente não consegue prever o futuro e essa é a minha análise agora para início da semana, para aproveitar algumas oportunidades aqui. Não fique alavancado demais, não saia shortando esse fundo absurdo que está aqui, se você não sabe, não sei que seja no curto prazo. Aproveite as oportunidades escolhendo algumas moedas que têm de fato algum fundamento, algum tipo de entrega. E aí vai subindo seu stop, vai realizando lucro e vamos observar o que vai acontecer ao longo da semana. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, aproveita para poder ajudar e a gente vai continuar acompanhando porque isso aqui de fato é uma oportunidade no curto prazo, porque não tem mercado que vai te dar retorno igual esse daqui a pouco. Acredito sim que o Bitcoin ainda vai voltar, mas agora não está muito agradável. Vamos ver como vai ser o início dessa semana, né? O fechamento hoje do diário e as notícias de QT, possibilidade de corte e os dados que saem essa semana corroborando o corte de juros. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.